No ar, a TV Grupo de Fraternidade Espírita de Ouro Preto. Fraternidade divulgando o Espiritismo. Que honra poder estar hoje presente junto com todos vocês. Principalmente pela oportunidade que esse nosso evento nos dá de nós relembrarmos que as obras espíritas asseveram que é da natureza dos mundos, que os espíritos neles habitem e migrem e retornem assim que se for necessário para o progresso de cada um de nós. Dessa maneira, afirmam as obras espíritas, que desde o princípio da fundação do nosso planeta, a coordenação do nosso orbe sob a responsabilidade de Jesus, vem trabalhando no sentido de oferecer dentro do planeta Terra as condições para o desenvolvimento dos espíritos dentro do seu progresso espiritual, moral e físico. E assim, desde o surgimento da raça humana, quando iniciava-se o processo de formação do Homo sapiens sapiens, asseveram as obras doutrinárias que ocorreu uma enxertia genética nas nossas matrizes que existiam no nosso orbe, a partir da presença dentro do planeta Terra de um conjunto significativo de espíritos que para cá vieram com o objetivo de realizar na Terra um processo de resgate individual de cada um deles e, ao mesmo tempo, a oportunidade de que esses mesmos espíritos contribuíssem na formação da cultura e do conhecimento das artes, da filosofia, da religião e do embelezamento genético das nossas raças. Assim, portanto, vários foram os espíritos para cá vieram. E para que essas almas não se sentissem abandonadas e perdidas neste local, aonde a civilização começava a florescer, o governador planetário, aquele a quem chamamos pelo nome de Jesus, ao perceber a quantidade de espíritos que para cá vinham, designou um conjunto de missionários para que exercessem em várias partes do nosso globo a tarefa de deixar a mensagem imorredoura da imortalidade do amor em todos os rincões do nosso planeta. E é assim, dentro desse espírito, de trazer ao nosso orbe um conjunto de verdades que ficariam marcadas para sempre, que nós iremos encontrar algumas obras significativas e muito antigas, cujo tempo muitas vezes nos escapa pelo fato de serem obras consignadas há muito tempo na história da humanidade. A primeira dessas obras assim tratada são os chamados Vedas. Eles eram 4 livros. Os 4 Vedas eram os 4 saberes. Nesses 4 volumes se resumia todo o conhecimento da humanidade da época. E entre os 4 Vedas havia um, que é o mais conhecido, chamado Rig Veda, aonde continha as informações mais importantes à época sobre a questão da existência da alma, da sobrevivência desta alma à morte física, a questão da vida espiritual, da relação dos espíritos com os homens e do processo da chamada transmigração das almas, aonde os espíritos então abordariam o seu processo de desenvolvimento a partir de vários renascimentos sucessivos. Assim estava estabelecido nos Vedas há 3.800 anos antes do próprio nascimento de Jesus. 500 anos mais tarde, no mesmo local, a chamada Índia, que em sânscrito chama-se Mahabharata, surgiu a obra Mahabharata, ou seja, Grande Índia. O Mahabharata é um poema enorme de mais de 100.000 versos, onde dentro dele são contadas várias etapas da história da Índia antiga. E entre os vários capítulos que constituem essa grande obra, existe um trecho chamado Bhagavad Gita.
O Bhagavad Gita, escrito já bem mais recente, na faixa de 3.300 anos antes do nascimento de Jesus, essa segunda obra, ela traz conceitos bastante nítidos sobre a questão do renascimento. O conhecimento apresentado por Krishna a Arjuna, que é o seu dialogador durante a obra, é de uma nitidez impressionante. A capacidade com que essa obra tão antiga tem de representar para nós os conceitos sobre a imortalidade e a lei de causa e efeito e as estratégias que nós temos que viver para que nós alcançássemos então a chamada perfeição. O livro Mahabharata apoiava-se nos Vedas, herdando seus princípios doutrinários e seus conceitos filosóficos e seu código de conduta. Não somente nessa região tivemos grandes obras de expressão. Afirmam os historiadores que 2.500 anos antes do nascimento de Jesus, no Egito Antigo viveu um homem chamado Hermes Trismegisto. Trismegisto porque ele era 3 vezes sábio, sua sabedoria era muito grande. Teria ele escrito, segundo os autores, 42 obras sobre os diferentes assuntos e conhecimento humano da época. Seus livros não chegaram até os nossos dias, mas as obras de Hermes foram muito importantes pelo conhecimento que traziam sobre a imortalidade, sobre os renascimentos, sobre todo o processo das relações do homem com a vida no sentido da sua progressão espiritual. Os Vedas e o Mahabharata faziam a base do conhecimento na Índia, enquanto que a obra de Hermes fazia a base do conhecimento no Egito Antigo. Séculos mais tarde, o Egito iria produzir uma obra chamada O Livro dos Mortos, que não tem exatamente esse nome em egípcio, nós aqui chamamos de Livro dos Mortos, porque esses livros eles ficavam dentro das câmaras mortuárias, nos sarcófagos ao lado da cabeça das múmias, porque são livros de orações, de preces, para que o morto consulte depois da morte para saber como é que ele pode se encaminhar do lado de lá. Então essa obra era chamada de o livro do morto, o livro do defunto, que está ali, era o livro que quando se abria os sarcófagos, os saqueadores encontravam esses livros postados ao lado de suas cabeças. Mas o verdadeiro nome dessa obra em egípcio era Como Ir para a Luz. Já naquela época, eles já sabiam que existia uma estratégia para ir para a luz. Os egípcios foram muito importantes na formação desse conhecimento espiritual, de tal sorte que, mais ou menos no mesmo período, nós iremos encontrar o surgimento do judaísmo, que se origina do povo hebreu que sai do Egito, capitaneado por Moisés, e vai formar então o judaísmo. Dentro da estrutura do pensamento judaico, não tardou para que ali surgisse as interpretações espirituais dos textos literais que compõem a Torá. Era a chamada Cabala. A Cabala, que em hebraico significa receber, recebe isso, aceita esse conteúdo, que conforme o Rossandro, numa linguagem mais moderna, seria #aceita que dói menos, né? Então, a proposta da Cabala era um conjunto de conceitos que, se você aceitasse esses conceitos, a vida seria muito mais fácil, muito mais tranquila. Então, por essa razão, a Cabala ela vem trazendo uma série de conhecimentos que nos surpreendem, pela nitidez também com que ela fala sobre a vida imortal, sobre a reencarnação, sobre todos esses mecanismos que fazem parte estrutural do pensamento judaico. Há uma obra muito significativa chamada Sefer Yetzirah, segundo se crê, escrita na época de Abraão, 1800 anos antes de Jesus. Depois há uma obra muito boa, que é o Talmud, formado da Mishnah e da Gemara, que são as tradições orais e os estudos dos rabinos, mas a grande obra da Cabala, que iria ser escrita, seria no século I da nossa era, o chamado Zohar, escrito por Rabi Shimon Bar Yochai, que traz todo o conhecimento oral que havia sido recolhido ao longo dos séculos, corporificado na obra de Rabi Shimon. E na Idade Média, coroando todo esse trabalho,
Existe uma outra obra chamada Shah-Hagilgulen, o Portal dos Renascimentos. É uma obra que estuda, segundo a Cabala, como acontece a reencarnação. É o estudo dos meandros da lei de causa e efeito e os mecanismos que faz com que as almas progridam ou não. 600 anos antes do nascimento do Cristo, tivemos uma nova oportunidade. Agora não mais na Índia, nem no Egito, nem em Israel, mas agora na região do Nepal chegava a vez de Siddhartha Gautama. O chamado Buda, o iluminado, assim chamado em sânscrito, vinha trazer uma nova mensagem, falando sobre a questão da busca do homem dentro de si mesmo, do mergulho interior, da libertação do homem diante dos seus próprios prazeres, e a nossa capacidade que deveríamos ter para que nós pudéssemos nos libertar efetivamente do mal que reside dentro de nós. O budismo, assim chamado, a doutrina originária do pensamento de Buda, expresso numa obra chamada Tripitaka, é o conteúdo que vem trazer para a região do Nepal as mesmas verdades que haviam sido estabelecidas em outros lugares. Assim, portanto, se nós formos comparar, essas obras elas são todas muito parecidas, elas se parecem muito. O conteúdo delas parece tão próximo que se torna difícil, às vezes, descobrir quem foi que falou o quê. Depois de todos esses grandes reveladores, nós tivemos, enfim, a chegada do próprio governador planetário. O Cristo veio, trazendo também a sua mensagem. Mas a mensagem de Jesus, ela tem um enfoque muito mais interpessoal do que de discutir os mecanismos da reencarnação, como ocorre no Bhagavad Gita ou na Cabala, dentro do Zohar, e também não tem os detalhes de autoconhecimento como os propostos na mensagem do Buda. Mas ela tem um destaque que nenhuma das outras tem, que é a percepção da importância do próximo. Jesus, o nosso governador, enviou ao longo da história vários personagens para fazer várias descobertas para nós. Mas a descoberta mais importante, mais significativa, ficou para Jesus. Ele descobriu para nós a importância do próximo. Porque sem o próximo nós não conseguiríamos chegar. Segundo diz Emmanuel, o próximo é a ponte que nos liga até Deus. E assim a mensagem do Cristo, ela se reveste de uma singular importância, porque o que perdeu aquelas almas que vieram para o nosso mundo não foi o conhecimento espiritual. Até porque conhecer de reencarnação, saber da lei de causa e efeito, saber de mediunidade, saber de evolução, não salva as pessoas. Ajuda, mas não salva. Conforme afiançaria depois o Espiritismo na sua questão 982 de O Livro dos Espíritos, o que liberta o homem da infelicidade na vida futura não é o conhecimento da vida espiritual, mas é a prática do bem. Então, Jesus ateve-se a discutir a questão do que fazer e não do que conhecer. O conhecimento estava nas outras doutrinas, mas o que salva o homem é o amor. E isso ficou tão claro na mensagem do Cristo, que ele foi o único de todos esses reveladores que depois que foi embora, os seus discípulos constituíram núcleos que, ao invés de só pensarem em si próprios, passaram a socorrer os miseráveis. Sem nenhum demérito a nenhum dos outros que vieram antes dele, nenhum deles conseguiu constituir um grupo de seguidores que depois se preocupassem com o semelhante. Mas os cristãos faziam esse trabalho de socorro aos famintos, aos miseráveis, aos doentes, aos desassistidos, de maneira muito sistemática, mostrando o quanto que a proposta de Jesus havia contaminado a todos eles. O curioso desse fato é que, à medida que essas mensagens trazidas, elas foram sendo vividas, conhecidas, experimentadas e incorporadas ao proceder daqueles que as receberam, esses povos começaram a melhorar a sua condição espiritual enquanto indivíduos que eram.
E esses espíritos que para cá vieram e que deixaram um contributo enorme na área da filosofia, do conhecimento, do direito, nas suas obras arquitetônicas, na sua habilidade de lidar com conceitos religiosos, todos esses povos antigos experimentaram um processo de retorno, no qual boa parte dos espíritos que aqui vieram para construir a nossa civilização alcançaram a condição mínima de retorno e então voltaram para seus locais de origem, e nós ficamos aqui sem a presença da genialidade dessas entidades que para cá vieram e que encarnaram na Terra da maneira mais natural possível, pelo útero de suas mães, sem nenhum mecanismo tecnológico diferenciado, mas os espíritos que vinham e encarnavam nas mulheres da Terra, trazendo homens de gênio em cada criança que nascia. A partir do momento em que esses espíritos começaram a voltar, a Terra começou a experimentar uma mediocrização dos seus conceitos. Os grandes gênios começaram a ir embora e a gente começa a perceber que as próprias civilizações entram em declínio. As grandes civilizações do ontem começam a apresentar o seu processo de apogeu, declínio e queda. Uma após a outra vão caindo porque os homens de gênio que a sustentavam já não estavam mais ali. A partir desse processo que isso foi formado, nós já não tínhamos mais a mesma estrutura de antes. Aquele lugar de encontro das verdades já não era mais tão franco. Existe um poeta libanês chamado Khalil Gibran. Ele tem uma frase muito interessante na qual ele diz que Deus fez a verdade com várias portas para atender a todo crente que a elas vem bater. Então é como se existisse uma grande praça, um grande espaço, um grande jardim, aonde Buda, Krishna, Hermes, Rabi Shimon Bar Yochai, Moisés, Sócrates e tantos outros homens de gênio do ontem se encontrassem nessa praça comum e dissessem: mas eu penso igual você, mas eu também concordo com você, é isso que eu penso. E Jesus no meio deles dizia: mas é exatamente por isso que eu mandei vocês. Nós pensamos todos muito parecido. E eles na praça, juntos, cadê a imagem da praça? Juntos na praça, teriam a oportunidade de se encontrarem nesse jardim e passear, conversando, trocando as suas ideias e pensando sobre os conceitos que o mundo tem. Mas o que aconteceu no curso desse movimento desses espíritos que foram embora? Esse conhecimento foi murchando, e toda essa beleza, esses diamantes, essas joias faiscantes, esses tesouros inestimáveis do conhecimento, eles foram como que sendo esquecidos. A humanidade lentamente foi perdendo a capacidade de entender o que aquelas palavras queriam dizer, e nós fomos como que cobrindo de cinza a beleza dessas verdades, nos abraçando com rituais, com propostas de cultos exteriores e um conjunto de práticas que acabaram fazendo com que essas verdades tão significativas para a humanidade fossem ficando progressivamente esquecidas, até que elas perderam o viço e ficaram sepultadas na nossa memória. À medida que fomos ficando sozinhos, que fomos sepultando esse conhecimento, nós começamos a querer criar uma tese específica para os nossos momentos. Uma vez que essas verdades postas, elas já não eram mais tão significativas, nós começamos a procurar outras ideias. E a primeira tese que nós descobrimos, a primeira tese que nós construímos a partir de tudo aquilo que foi legado por esses espíritos que deixaram para nós, foi a tese do espiritualismo clássico. Nessa tese, existe uma questão bem curiosa. Quando ela ocorre, se observa que já não interessa mais a prática do bem. Aqueles são chamados os homens justos, aqueles que são chamados os que são capazes de serem apontados como exemplo, vão perdendo seu valor.
Há uma desvalorização do homem justo. Quando você olha assim, nossa, mas fulano é um exemplo. Eles vão perdendo a graça à medida que esses conceitos vão sendo perdidos. E o que aconteceu como primeiro distanciamento nosso foi a desvalorização daqueles que são os homens justos. Essa desvalorização, esse desgaste, esse desrespeito com o homem justo provocou que esse espiritualismo clássico criasse um conceito no qual o homem é dotado de alma, sim, é verdade, nós temos corpo, mas temos espírito. E segundo essa teologia clássica, o destino nosso no futuro são apenas dois: ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Para ir para o céu não pode errar, para ir para o inferno basta errar uma vez. Complicado, né? O resultado é que, como dificilmente alguém vai dizer que sempre acertou, as pessoas dizem: nossa, eu já estou no inferno. E aí vem uma lógica muito clara: perdido por um, perdido por todos, não é? Então a lógica da teologia clássica era: já que eu já estou perdido, por que não? Né? Já estou perdido mesmo. E aí as pessoas se dividiram em dois grupos: os puritanos de um lado, que diziam: eu nunca pequei, eu nunca errei, e perseguiam todas as pessoas que pudessem errar, porque aquilo era um pecado, era feio, e queriam destruir através de uma prática religiosa extremamente rigorosa, castradora, despótica, fanática, intolerante. Destruía todos os núcleos que pudessem questionar as verdades estabelecidas. Então a humanidade ficou como que dividida entre os puritanos e os que certamente iriam ser sacrificados, os que vão para o inferno mesmo. Então não tinha jeito para eles. Esses espíritos, a partir desse momento, começaram a perceber que eles estavam irremissivelmente perdidos. Não tinha solução para eles. Então por que não errar mais? Já estou errado mesmo, então vamos prosseguir no erro até o final. Já estou perdido. E isso fez com que, de certa maneira, aqueles que se mostravam como sendo os certos, os que eram os plenos de virtude, assumissem o comando da situação. E aí nós enfrentamos o segundo problema: a soberania dos orgulhosos. Nós que já tínhamos perdido a valorização dos homens justos, enfrentaríamos agora o segundo grande golpe: a soberania dos orgulhosos. Então a empáfia e o orgulho dos homens fez com que tudo que existisse, que valorizasse a simplicidade, fosse esmagado. Não, isso não me interessa. Interessa é o valor externo, os cultos exteriores. Então essa foi uma prática muito comum. E quando nós falamos isso, nós não estamos falando de ninguém, não estamos falando mal de ninguém, porque estamos falando mal de nós mesmos, porque éramos nós mesmos no passado executando essas práticas, por isso que hoje estamos ainda aqui tateando, tentando encontrar a porta de saída. Resultado: a partir de um certo momento, a religião passou a ter tanto poder que ela começou a esmagar a ciência e a filosofia, a oprimi-las, e com o passar do tempo, já não era mais suportável a prática religiosa diante daquilo que acontecia ante os conceitos da ciência e da própria filosofia. Aqueles que pesquisavam e aqueles que filosofavam passaram a ser perseguidos, e a humanidade enfrentou um período muito doloroso, muito difícil, no qual a religião assumiu o controle de todas as manifestações sociais. A arte se tornou religiosa, as músicas eram religiosas, a vida era totalmente religiosa, e houve eu não vou acertar a falar. A religião eu vou trocar. A religião então tomou de assalto a filosofia e a filosofia. E a partir daí, a opressão foi tão significativa que a ciência e a filosofia esperaram um momento propício para dar o troco.
O troco foi acontecer somente em meados do século XIX, quando finalmente a ciência e a filosofia se libertaram do jugo religioso. E aí elas disseram para a religião: bem, durante muito tempo você nos oprimiu, né? Então agora é a nossa vez de dar para você o troco do que você nos deu. E nós vamos enfrentar um período extremamente doloroso na história. É um período de escuridão, porque é o período em que se apagam todas as luzes da religião. É o único período da história da humanidade no qual o materialismo assume o comando do pensamento humano. Até então, com todos os senões, a ideia de que existia no homem algo de imortal estava vigendo. A partir da hora em que ocorre a entrada no século XIX e os questionamentos sobre os conceitos religiosos de então, aparece o materialismo. O homem então admite como verdade que ele é apenas corpo, que não existe nada, que não há nada após a morte, portanto ele está livre de todas as injunções que essa sociedade poderia lhe cobrar em termos morais. E aí surge um segundo paradigma. Enquanto na primeira vez, já que eu vou para o inferno, por que não? Agora surgia um segundo. Já que não tem nada depois da morte, por que não? Porque se não tem nada, o que me impede de fazer o mal? O que me impede de fazer o que eu quero? E isso oportunizou a tantas loucuras, tantos suicídios, tantas degradações, tantas violências, tantos desatinos a partir do processo de ignorância do homem sobre a sua própria realidade. E é exatamente aí, nesse momento, que nós vamos observar a ascensão de um terceiro degrau nosso, no nosso processo de queda espiritual. Nós que já havíamos desvalorizado os justos, que já havíamos enfrentado a soberania dos poderosos, dos orgulhosos, agora iremos enfrentar o período da escuridão, das trevas espirituais, da cegueira espiritual, por não perceber o que se passava em redor de nós. Curiosamente, é exatamente nesse período onde a humanidade está vivendo o seu estertor, porque ela não vai conseguir mais encontrar as soluções para vários de seus dramas apenas na matéria, que o mundo espiritual então se abre e começam a acontecer diversas manifestações mediúnicas no mundo inteiro. E a primeira delas, a mais significativa, a mais forte de todas, acontece em 1848, na cidade de Hydesville, nos Estados Unidos, aonde um espírito se comunica através de batidas com uma família, trazendo toda a sua história. Apesar desse fato não estar contado nas obras de Kardec, ele recebe uma atenção especial, porque é o primeiro fenômeno na história do Espiritismo que tem um estudo científico apoiado aos fenômenos. A Universidade de Nova York, quando seu reitor era Joseph Edmonds, levou 3 comissões até Hydesville para estudar o que acontecia ali, e existem laudos técnicos atestando a veracidade dos fenômenos. Logo depois, esses fenômenos se espalhariam por todo o mundo, e à medida que eles se espalhavam, vários pesquisadores começavam a investigar o fenômeno. E é quando o professor Rivaio, mais tarde conhecido por todos nós como Allan Kardec, entra em contato com as mensagens dos espíritos, e trabalhando os conhecimentos, ele descobre ali um material extraordinário, muita coisa extremamente interessante que ele poderia trabalhar. Ele recebe um material caótico, um monte de perguntas e respostas, muitas já feitas, que ele refaz, outras ele cria novas perguntas e tenta organizar esse todo caótico para que constituísse ali um conjunto lógico articulado de conceitos. Então ele diz o seguinte: eu não posso sair de nenhuma ideia preconcebida, porque se eu sair de alguma ideia preconcebida, eu já vou aí colocar como verdade uma coisa que pode ser mentira. Eu tenho que partir do zero. Nenhuma ideia preconcebida para eu começar a construir a minha ideia. E ele fez isso. Ele partiu do zero e foi juntando as pecinhas e foi encaixando, e descobriu algumas coisas interessantes. Primeira, somos uma alma imortal,
profundamente amados pelo nosso Criador, que se mobiliza de todas as formas para oferecer para nós o caminho para a felicidade. Primeira verdade. Segunda verdade descoberta por ele, que nós não nascemos uma única vez, mas diversas vezes, e que esse mecanismo de idas e vindas dos próprios renascimentos é a forma como Deus estabeleceu para que nós pudéssemos nos depurar intimamente e alcançar a perfeição. Isto significa dizer, e eu não quero assustar ninguém, mas às vezes a gente diz assim, ai meu Deus, tomara que essa encarnação acabe logo. Eu estou doido para me livrar dessa família, ver se ele me dá outra família, porque essa aqui que ele me deu não foi legal. Então, não é uma notícia absoluta, mas o espírito tem uma tendência danada de nascer na mesma família, viu? Então, muito provavelmente a gente vai nascer próximos daqueles a quem a gente já tem. Então, esse processo familiar que a gente está vivendo hoje, ele não acaba nessa, vai continuar, gente. Ele não começou agora, que a gente diz, isso já era conhecido do ontem, e vai continuar para frente. Então, a nossa família é essa aí que está posta, viu? É para trabalhar com esses. Na próxima existência, muito provavelmente, boa parte desse grupo vai estar conosco. Não nas mesmas condições familiares, mas a gente deve reencontrar com esses companheiros mais uma vez, e mais outra vez, e outra vez. Então é natural que a gente comece a trabalhar em nós a ideia de que a gente precisa cuidar do nosso eu, porque as nossas famílias não começaram no hoje e não vão terminar nessa existência. Esses espíritos vão continuar vinculados a nós, até que a gente se ame profundamente, da maneira como Deus deseja que nós façamos. Uma terceira verdade que Allan Kardec coletou nas obras, é que os nossos amores estão próximos de nós. A morte não tem poder de separar os que se amam. E os nossos filhos, nossos amigos, nossos amantes, nossos amados, nossos queridos, estão todos próximos de nós. Então existe toda uma vinculação que o amor propõe para que a gente esteja sempre próximo das pessoas que a gente ama. Então, quando a gente aparentemente perde um familiar, ele continua próximo de nós. E uma quarta e última verdade é que Kardec havia percebido que esse conhecimento todo não era o mais importante era a consequência moral de tudo isso. E aí então Kardec conclui que, a bem da verdade, ele encontrava no Evangelho de Jesus o código mais perfeito para a conduta do homem na Terra, a fim de que ele melhor aproveitasse a encarnação e progredisse de maneira mais efetiva com o tempo que a Terra lhes concedesse. Essa foi a quarta de todas essas verdades. E então, o professor Rivaio, que mais tarde assinaria suas obras com o pseudônimo de Allan Kardec, está de cabeça baixa ali, compondo sua obra, anotando, fazendo as suas observações, fazendo as ligações e constituindo esse corpo de doutrina. Quando ele levantou a vista, ele estava de cabeça baixa, quando ele levantou a vista, sabe onde ele estava? No jardim, naquele jardim. Ele foi parar lá, junto de Buda, Krishna, porque os conhecimentos que ele trazia eram exatamente os mesmos que estavam postos lá atrás. Não havia conhecimentos espirituais trazidos pela doutrina espírita que fossem diferentes daqueles que estavam propostos. Então, quando a gente lê a obra de Kardec, a gente diz, nossa, meu Deus, mas isso parece muito com Buda. Aí você outra fala, nossa, mas isso aqui é a cara de Krishna. Aí você lê mais um pedacinho, mas isso é Cabala. Então você vai olhando, você vai percebendo as conexões que esses saberes todos têm. E algumas pessoas dizem assim, então se é assim eu vou atrás para saber. Vou comprar o Bhagavad Gita, vou comprar o Zohar, vou estudar Cabala até o fim da vida. É interessante conhecer, mas posso dizer a vocês, não vale muito a pena. Porque a gente vai ver a mesma coisa. Só vai servir para dizer assim, olha só como está escrito aqui também. Mas não existe coisa que diga, meu Deus, isso é maravilhoso. Porque a doutrina espírita, ela tem algumas vantagens em relação a essas doutrinas anteriores. A primeira é que ela foi construída dentro de um cenário tecnológico diferente, de um mundo com conceitos e necessidades tecnológicas diferentes do Bhagavad Gita, que tem 5.000 anos que foi feito.
As verdades são as mesmas, mas eu consigo encontrar muito mais clareza naquilo que eu vou buscar através dos conceitos da doutrina espírita, porque eles estão atualizados para o século que a gente vive. Por ser uma doutrina progressiva, ela está o tempo todo se ajustando, se analisando, se distendendo, discutindo novos temas, e isso é muito interessante. Mas é importante nós termos a noção de que esse conteúdo todo, ele é consentâneo com aquilo que estava posto anteriormente, com tudo aquilo que aqueles homens anteriormente haviam descoberto ou colocado nos seus escritos, nas suas ideias, aquilo que ficou registrado como sendo seus pensamentos. Diferentemente do que muita gente imagina, o Espiritismo não é uma obra para nos revelar o mundo espiritual. Às vezes a gente se perde nesse labirinto, e é um labirinto perigoso, porque há muitas pessoas que acham que o objetivo do Espiritismo é dizer que existe reencarnação, que tem lei de causa e efeito, que tem imortalidade da alma, que os espíritos se reencontram, que o processo reencarnatório é desse ou daquele jeito. E esse não é o objetivo do Espiritismo. O objetivo do Espiritismo é a transformação moral do homem. Esse é que é o objetivo. Não é que nós conheçamos os mecanismos das leis de Deus simplesmente. Conhecer ajuda, mas não determina a felicidade do espírito. Eu posso muito bem conhecer tudo de reencarnação e não me transformar, e não mudar. Conhecer tudo aquilo que está posto nas obras sobre o que a gente deve fazer e não conseguir amar meu filho, não conseguir abraçar o meu filho que é difícil, não conseguir ter condições de desculpar um familiar, em que pese todo o conhecimento que eu possuo. Então esse conhecimento ele existe para não ser um fim em si mesmo, mas para nos motivar à mudança. É muito diferente você dizer a uma pessoa assim: olha meu filho, você tem que perdoar, porque Jesus mandou perdoar. Pode guardar a mágoa no coração, faz mal, você adoece, vai ficar doente. Não faça isso, perdoe. Isso é uma coisa, porque a pessoa pode dizer: eu sei que vou adoecer, mas eu quero morrer de ódio, eu quero morrer carregando, quero que ele tenha mais culpa ainda quando eu ficar todo torto, tiver um AVC, e a pessoa for me visitar, eu vou dizer: foi você que foi o culpado. Então, há pessoas que mesmo sabendo, permanecem no propósito de não perdoar. Outra coisa é você dizer assim: olha, você pode até não perdoar, mas eu tenho uma coisa para te contar. Se você não perdoar, você tem uma grande chance de reencontrar com essa pessoa no futuro. Quando a gente diz para alguém: eu te odeio, espiritualmente eu estou dizendo: eu quero encontrar com você de novo. Então, você tem que saber se é isso que você quer. Então o conhecimento espírita, ele é um instrumento de convencimento à mudança, mas ele não é o fim, ele não é o objetivo da mensagem espírita. O objetivo do espiritismo não é nos descerrar as verdades espirituais, mas as verdades morais. Esta é a razão pela qual Jesus se ocupou muito mais da questão moral do que das leis físicas que regem o processo das reencarnações. Porque não é isso que vai nos libertar. O que vai nos libertar é o amor. Nós somos chamados para viver o amor. Esse é o objetivo da mensagem espírita ter chegado até nós. Não foi para que nós soubéssemos sobre reencarnação, mas foi para que nós, através desse conhecimento, nos convencêssemos da necessidade da mudança nos nossos dias, que nós nos convencêssemos da transformação que nós precisamos realizar dentro de cada um de nós. E existe, segundo os estudiosos, 2 tipos de transformações que podem acontecer nas nossas vidas. Uma delas é a transformação moral, a renovação moral. E outra é a transformação social, a renovação social. Por que são 2? Porque a transformação, a renovação moral é dentro, e a renovação, a transformação social é para fora. Então a gente transforma dentro e transforma fora, transforma dentro, transforma fora, transforma fora que transforma dentro. E aí nesse círculo vicioso, em que a gente trabalha do lado de fora para melhorar do lado de dentro, e trabalha do lado de dentro para melhorar do lado de fora, a gente vai promovendo uma transformação. Dificilmente a gente vai conseguir entender a grandeza desta encarnação para nós.
O que significou, num período de transição planetária, nós encarnarmos num país como o Brasil e recebermos uma doutrina como essa para que nós pudéssemos guiar os nossos dias. É extraordinário demais essa chance de nós podermos olhar para a nossa família e reinterpretarmos os nossos laços familiares, não como pesos, como cruzes, mas olhar para eles, enxergando nisso a oportunidade sagrada que a vida nos ofereceu para que nós nos reencontrássemos e a partir desse reencontro inaugurássemos um momento novo nas nossas histórias enquanto espíritos. Nós não podemos perder esta oportunidade, porque ela é importante demais para todos nós, importante demais, porque existem muitas pessoas que, de posse do conhecimento espírita, fazem uma leitura completamente equivocada, porque enquanto na teologia clássica eu dizia, já que eu vou para o inferno mesmo, por que não? E no materialismo eu dizia, já que não tem nada, por que não? Há muitas pessoas iludidas com a mensagem espírita e que dizem, já que eu tenho tanto tempo então, por que não? Na próxima eu cuido disso. Gente, sabe lá Deus na próxima onde vai ser? Se vai ser na Mongólia, montada num lombo de um búfalo daqueles, de um frio miserável. Então a gente tem que aproveitar a oportunidade que a gente tem agora para fazer as coisas. Nós podemos fazer, nós somos capazes de fazer. Nós estamos hoje vivendo um momento extremamente singular. Vejam o quanto é belo um conhecimento que estava todo sepultado. Nós desenterramos esse tesouro. Está na nossa mão de novo. Vejam, em O Livro dos Espíritos, na questão 166, Allan Kardec pergunta assim: como podem as almas que não alcançaram a perfeição durante a existência terrena concluir o seu processo de aperfeiçoamento? A resposta está lá colocada. Mas eu posso pegar uma resposta do Bhagavad Gita para responder isso. No Bhagavad Gita, no canto 2, que é o canto da verdade, no verso 22, Krishna, respondendo a essa pergunta, diz: assim como o corpo troca de veste, o espírito também troca de corpos quantas vezes forem necessárias até alcançar a perfeição. Essa resposta tem 5.000 anos. Nós estamos há 5.000 anos perdendo tempo. 5.000 anos que estava posto. E a gente hoje olha e se deslumbra com esse conhecimento, pela oportunidade que ele nos dá da gente rever isso, num novo momento histórico, porque isso pode ter sido mostrado lá atrás para nós, e a gente não deu valor. Então agora é a hora de nós aproveitarmos tudo isso, aproveitarmos essa chance que talvez não aconteça novamente, de nós termos todas essas oportunidades diante das nossas mãos. É uma chance inigualável, um momento que a própria Cabala imaginava que iria acontecer. Existe uma obra da Cabala, o Zohar, que é do século I da era cristã. No Zohar está escrito que o conhecimento cabalístico, esse conhecimento recebe, aceita o que eu estou te dando, não seria aceito, não seria recebido, a humanidade esqueceria, mas ela voltaria a buscar esse conhecimento. E dado o período, diz que na década de 1840, o conhecimento da Cabala voltaria e a humanidade receberia esse conhecimento. O fenômeno de Hydesville é de 1848, é da década que foi previsto. Então, bem-aventurados somos nós, que estamos diante de uma oportunidade como essa. Não cabe mais para nós nenhum tipo de desculpa, nenhum tipo de subterfúgio para dizer do porquê que a gente não resolveu os nossos dramas. Não que a gente vá ter uma família absolutamente feliz e harmoniosa,
porque elas às vezes são bem difíceis, mas nós precisamos lançar mão desse conhecimento para trabalhar as nossas vidas e garantir um futuro feliz, não só para nós, mas para os outros, apoiando aqueles que caíram, sustentando na mão, não abandonando as pessoas que estão em queda, mas dando o melhor de nós, dando o máximo do amor que a gente já pode viver para garantir a harmonia das nossas vidas. Essa é a grande proposta que o Espiritismo nos traz. E uma leitura atenciosa do prefácio da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu parágrafo 2º, nos mostraria que todas essas coisas já estavam desenhadas. Nesse trecho, o Espírito de Verdade diz assim: eu vos digo, em verdade vos digo, são chegados os tempos em que todas as coisas hão de retornar ao seu verdadeiro sentido, vírgula, para dissipar as trevas do materialismo, para confundir os orgulhosos da teologia clássica e para glorificar os justos que haviam sido esquecidos. Bem-aventurados, portanto, somos todos nós que temos esse tesouro incalculável nas nossas mãos. Não percamos essa chance e amemos o máximo que nós pudermos para que faça valer todo o investimento que a espiritualidade faz para que nós estejamos aqui ou em outros lugares esclarecendo os nossos corações e nos ensinando que não há outro caminho nas nossas vidas senão o caminho do amor. Que o Livro dos Espíritos possa ser, portanto, a grande bússola para todos nós, por ter desenterrado todo esse conhecimento multimilenar e colocar nas nossas mãos o maior tesouro que Deus poderia nos conceder. Desejo assim a todos nós que saibamos aproveitar esse momento e que ao sairmos daqui levemos dentro de nós propósitos firmes de mudança para ingressarmos também nas nossas vidas uma nova era, um novo momento para todos nós. Muito obrigado.